Fala galera! Na aula 02 de React Native, vamos começar a ver os componentes básicos que estão já dentro da biblioteca React Native, ou seja, aqueles que já são fornecidos pela própria biblioteca, e começar a fazer a composição desses componentes para a construção de aplicações maiores. Bora lá? Bora lá! Então, beleza, galera. A aula passada nós paramos aqui, basicamente. Estamos já com o Expo rodando. Consequentemente, também tenho já minha aplicação rodando no meu celular ali. Não modifiquei nada do código, só Expo rodando. E temos aqui nosso projetinho básico, né? Que nós podemos até mudar o texto aqui para provar que tudo está funcionando. Lembrando que salvando, esse cara recarrega e está lá. Então a ideia de hoje é começar a verificar quais são os componentes básicos que vêm dentro dessa biblioteca React Native e como que nós podemos usar eles justamente para criar aplicações maiores, mais complexas, mas que são puramente baseados em cima desses caras aqui. Uma coisa importante, antes de entrar no detalhe dos componentes, é que para quem nunca trabalhou com React, uma coisa que pode ser meio estranha, porque isso aqui tudo, repare que é um arquivo JavaScript, tá? Então, app.js, JS vem de JavaScript. Mas você pode alegar, beleza, essa primeira parte aqui, esses primeiros três caras, tranquilo, você pode ter já visto antes na tua vida como desenvolvedor. Mas uma coisa que começa a ficar estranho quando a gente fala de React, repare que tem aqui estes carinhas. Então, abre chave, fecha chave, que parece muito como elementos HTML, né? Então, caso você já tenha visto HTML na vida antes, bem possível que você tenha uma coisa assim, barra div, barra href, alguma coisa, meu link, pode ter lá um P com dentro um span, e assim por diante vai, tá? Então, quando a gente fala de HTML, esses caras aqui são até elementos HTML, ele trabalha muito com essa noção de chavezinhas, né? Isso aqui a gente chama de elemento. Então, um elemento em HTML, basicamente é um cara que pode abrir e fechar e ter coisas contidas dentro dele. E o React, ele basicamente propõe o seguinte, isso o React mais especificamente uma coisa chamada JSX, tá? Então, você pode ver esse termo também por aí, JSX. Quando a gente fala desse cara aqui, por mais que ele é um arquivo .js, na prática ele é um arquivo JSX. Tanto que se eu trocar essa terminação para JSX, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Nossa aplicação vai continuar rodando aqui e ele interpreta os dois do mesmo jeito. Mas por padrão, hoje em dia, você muitas vezes já usa o próprio .js, já que você já sabe que um ambiente React ele já vai fazer esse papel aí. Mas só reforçar esse ponto, tá? Então repare que nós estamos aqui, até aqui tudo normal, tudo isso aqui é JavaScript válido. E quando eu chego nesses caras que são chaves, isso aqui não é JavaScript válido, tá? Isso aqui, a partir desse momento, você tem que interpretar como o tal do JSX. Mas por que quando o pessoal inventou o React lá e publicou o React, por que eles propuseram existir o JSX também? Então, quando a gente fala de React, nós pensamos muito em interfaces gráficas, né? Então, estamos construindo muito essas interfaces gráficas e o React Native são bibliotecas para isso. Consequentemente, lembra que nós falamos também na aula passada sobre o paradigma de componentes, né? Então, o React trabalha muito com a noção de componentes. Quando a gente fala disso aí, é muito normal quando você olha para a interface gráfica, você pensar nos componentes que existem e também na hierarquia dos componentes. Então, no nosso caso aqui, nós temos uma view, que é um componente meio genéricozão, mas é um componente, e dentro dele tem mais dois outros componentes aqui dentro. E repare que existe uma noção de hierarquia, né? Este cara está dentro desse cara. Então, esse formato, poder trabalhar com chavezinhas e poder listar esses caras um dentro do outro, inclusive até poderia fazer, sei lá, dentro desse cara aqui, poderia colocar mais um view. Opa. Poderia estar esse texto dentro desse cara, e isso aqui podia ir para sempre, tá? Essa possibilidade existe, isso aqui é código válido, vai funcionar. Então, não você nem reparar uma diferença ali, tá? Mas esse cara vai continuar funcionando. Mas repare que é muito útil você ter essa possibilidade de hierarquias e simplesmente listar teu componente dessa forma. Então, por isso que o JSX existe, tá? Mas, novamente, isso aqui não é JavaScript válido. Quem vai fazer o papel de transformar isso em JavaScript válido é um tal de transpilador, que pensa que é o seguinte, você está escrevendo esse código e tem um carinha que é basicamente como se fosse um compilador que vai olhar para esse código e vai transformar ele em JavaScript válido. Quem faz isso normalmente, o cara mais famosinho, e até você pode enxergar aqui o arquivo de configuração dele, é o tal do Babel, tá? O Babel é o nosso transpilador de JSX para JavaScript. Caso tiver interesse em ver o que é gerado por esse cara aqui, você pode até escrever escreve no Google simplesmente Babel REPL, que você vai conseguir brincar com esse cara ao vivo, tá? Você vai escrever o código de um lado e você vai ver o resultado que está gerando em JavaScript válido do outro lado.
Uma coisa que é importante reforçar aqui é que, por mais que nós trabalhamos com JSX, você não é obrigado a trabalhar com ele, tá? Eu posso trabalhar com React simplesmente usando o JavaScript válido. Como que eu poderia fazer esse cara? Vamos facilitar um pouco a nossa vida aqui. Vamos deixar menos coisas. Então, vamos supor que tem um view e tem um text aqui. Ou vamos facilitar mais ainda, né? Vamos fazer só um view por enquanto. Vamos lá. O que seria o equivalente desse cara em JavaScript puro? Então, vamos comentar isso aqui. Quer dizer, vamos até ver esse cara visualmente, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um fundo nesse cara. Style, vamos colocar lá, Flex 1, Background Color, Red. Então, se eu fizer isso aí, nossa aplicação deveria, em algum momento, atualizar. Por que você não atualizou? Deixa eu ver aqui. Green. Por que você não está fazendo nada? Deixa eu ver se tá pra você recarregar aqui. Beleza, foi lá. Então, um problema do Expo mesmo. Às vezes isso acontece. Mas beleza, então temos lá um cara com um fundo verde. Então, esse estilo aqui, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre depois. Mas por enquanto, pensa que você tem lá um view, que nada mais é do que uma camadinha, um retângulo. Pensa que é um elemento retângulo que simplesmente ele pode receber alguns atributos, ele pode ter alguns componentes filhos. Então, vamos supor que tem lá meu view, e esse cara, eu tô falando, ó, é um cara que tem esse atributo style com tais valores aqui. Vamos supor que eu quisesse fazer isso em JavaScript puro. O que eu poderia fazer? Posso fazer o seguinte, vamos comentar esse cara aqui e fazer o mesmo esquema aqui. Vamos retornar essa função. Como que o React faz isso na prática? Na verdade, o que o Babel faz transformar o JSX em o quê? Ele transforma nisso. Então, react.createElement. Tem uma função chamada createElement no React que simplesmente ele faz isto aqui, nada mais é do que é traduzido para isto aqui. Então não tem nenhuma mágica, tá? Tanto que uma dúvida que o pessoal que está começando com React às vezes não entende. Então repare que no meu código original aqui, sem esse cara, vamos matar esse aqui por enquanto. Repare que uma das caras que eu importo, uma das bibliotecas que eu tenho que importar é o React. E você pode alegar, se for uma pessoa sagaz, você pode alegar, pô, mas por que eu estou importando o React aqui se em nenhum momento eu estou escrevendo React alguma coisa? React, ponto, lá, lá, lá. Por que eu sou obrigado a chamar esse cara? E até repara, se eu fizer o teste aqui, vamos matar esse cara aqui, vamos comentar essa linha. O que vai acontecer com o nosso app? Repara que ele vai falar ali, ó, não consigo achar a variável React. Ele vai reclamar disso. Mas você fala, pô, mas nem tô usando em nenhum lugar. Mas por que isso acontece? É porque este cara, na verdade, ele é transpilado para isto aqui. React Create Element, onde a primeira posiçãozinha desse Create Element, ou criar elemento, é o elemento que está querendo criar. O segundo cara são os parâmetros que está passando para aquele componente, aquele elemento. Nosso caso lá, repare que a gente passou style é tal coisa, né? Então vamos fazer o mesmo esquema. Vamos passar aqui de volta. Vamos passar aqui um objeto para ele, onde style é aquele valor ali. E vamos ver o que acontece. Se eu salvar, não mágico, da forma que a gente esperava, simplesmente estou criando um view que tem o atributo estilo com esses valores. E você pode alegar, pô, eu sou um cara programático, né? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer só código, não gosta de coisa visual. Você pode fazer desse jeito? Pode. Você pode escrever uma aplicação React inteira desse jeito. Prova disso, vamos supor que a gente quer continuar essa lógica. Vamos colocar aqui um texto dentro desse cara. Comentei lá a primeira parte, vamos voltar para o nosso JSX normal aqui. Posso colocar lá olá, carai! Vamos achar aqui. Repara que se eu salvar esse cara, vamos até colocar um estilo nele. Então, estilo font size 24. Não, até aumentar, deixar mais fácil de ver. Tá lá, né? Se eu reparar no nosso celularzinho, por mais que não se... tá feio pra cacete esse cara por enquanto, mas repare, tá lá o fundo verde, tá nosso textinho lá, tudo funcionando, né? Como que eu poderia fazer isso em JavaScript puro? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Voltando pra cá. Repare lá que eu estou criando meu view. Quando eu tenho o createElement aqui, o terceiro item, terceiro parâmetro dessa função, primeiro é o componente que eu quero criar, o segundo são os parâmetros que esse componente vai receber, e o terceiro cara, deixa eu até dar um espaço aqui para ficar mais fácil de enxergar. E o terceiro cara são os filhos deste componente. Então, repare que aqui tem um view, e esse view tem um filho em texto, né? Vamos fazer o mesmo esquema. O terceiro cara aqui vai ser um componente, só que eu não vou fazer isso direto, tá? O que eu quero fazer é o mesmo esquema. Create element, onde é o elemento que eu quero.
os atributos que eu vou passar. Então, repare que ali eu estou fazendo o estilo de volta, né? Estilo font size 32. E o texto, ele tem como filho justamente o texto que tá ali, né? Então, olá, caralho. Eu não errei nada aqui. Que linda frase, olá, caralho. Se eu não errei nada, se eu salvar esse cara, repare que nada mudou. Vou tentar provar que está funcionando mesmo. Olá, olá. E tá lá, atualizou. Então, esse cara está aqui. Vamos até dar um espaço também para este cara ficar mais óbvio que ele tá dentro do outro elemento. Então tá aqui. Você poderia fazer uma aplicação React inteira só usando o Create Element com outro cara dentro, passando o componente, passando os props, passando os filhos e assim por diante. Você vai fazer isso na vida real? Não, não faça isso. Não faça isso nunca. Pelo fato que, repare que, nós já falamos aqui antes, elementos gráficos, UI, interface gráfica, ela funciona muito bem nessa estrutura e essa hierarquia de elementos, onde um cara contém outro e a chavezinha já indica qual componente é. É muito mais fácil enxergar isso aqui, muito mais fácil trabalhar com isso aqui, muito mais fácil manter esse cara do que se eu fosse seguir um caminho declarativo, onde imperativo, perdão, onde cada cara fala, esse cara é esse cara, que tem esse filho, que tem... Então, o JSX vem justamente para facilitar a nossa vida em termos de como eu estou organizando a minha aplicação e quão fácil vai ser enxergar essa estrutura, essa hierarquia de componentes. Então, usa o JSX. Tem raríssimos casos onde você vai querer trabalhar com JavaScript puro, tá? Então, tem alguns casos ali que pode ser interessante, mas 99,9% dos casos trabalha com os componentes desse estilo de hierarquia. Tranquilo? Então, saiba que isso aqui não é JavaScript válido, mas existe um transpilador que está transformando o JSX em JavaScript puro depois. Mas como isso é papel do computador, você não precisa se esquentar com isso, tá? Escreva da forma bonitinha que está aqui e só confia que ele vai fazer isso para você. Então, beleza. Então, em termos de JSX, se acostume com essa noção de chavezinhas que abrem e fecham, elementos que abrem e fecham. Isso você vai ver bastante em React, tá? O tempo todo. Muito parecido com... Você já trabalhou com HTML, muito parecido aqui, mesmo esquema. Então, beleza. Dito isso aí, vamos começar a brincar um pouquinho com os componentes nativos que existem no React Native. Então, para quem veio do mundo HTML, é bem provável que você tenha visto lá os divs, os Ps, o span, o A, o anchor, os H1, H2, assim por diante. Isso tudo são elementos próprios de HTML que os seus browsers, qualquer browser que você usa hoje em dia, moderno, ele vai entender qualquer um desses caras e ele vai fazer alguma coisa com isso. O fazer alguma coisa com isso depende do browser, mas existem regras o que ele deveria fazer. Então, os browsers sabem que um A é um link, né? Então, geralmente ele já formata como link, se eu clicar nele, ele vai me jogar para uma outra página. Um H, número da vida aqui, ele vai fazer um cabeçalho com uma formatação específica. Enfim, ele sabe interpretar isso aqui porque ele entende HTML. No caso do React Native, repare que nós falamos de componentes básicos e esses caras são necessários ser usados porque é a forma que o React Native sabe como amarrar a tua aplicação React com a plataforma específica que você está trabalhando, seja Android, seja iOS. Então, como que ele faz essa mágica de amarrar o React com a plataforma? É justamente usando esses componentes que ele já entende, ele sabe o que fazer com eles. Então, o primeiro componente que eu quero mostrar para vocês, e vamos até limpar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais fácil, é o nosso amigo Vue. E talvez o mais famoso dele, né? Pelo fato que esse cara vão usar bastante. E ele é muito similar com o div, tá? Do HTML, para quem manja o que é o div. Pensa nele como basicamente um cara que vai encapsular alguma coisa. Ele por si só não tem nada especial. Ele nada mais é do que um retângulo que você pode colocar coisas dentro. Você pode modificar ele, colocar estilo nele e fazer coisas genéricas. Só pensa que ele encapsula coisas. E esse cara, por exemplo, pode, como a gente fez antes ali, pode receber um estilo, né? Então, o estilo é a forma de eu ditar o que esse cara vai ter de propriedades. Então, por exemplo, posso colocar lá, como a gente fez antes, vamos trocar a cor aqui, um lindo... Não, roxo não, roxo vai ficar muito escuro. Rosinha, está lá. Então, repara que esse cara não tem nada dentro dele. E eu coloquei lá um estilo nele, esse Flex 1 ou Trala, vamos conversar sobre ele. E aqui, o cor de fundo, background color, falei pink. E simplesmente esse cara é um retângulo que tem um fundo rosa e funciona. Repara que nesse momento ele não tem nenhum filho, tá? Isso é bem normal em React como um todo, mesmo HTML, quando você não tem um filho, o que eu posso fazer é colocar lá um barra aqui. Isso já é um tag auto-fechante, então ele já fecha nele mesmo. Como ele não tem filho, não se importa, então ele vai funcionar do mesmo jeito.
Mas como tipicamente o view vai ter filhos, vamos deixar aberto aqui. Então, o primeiro cara, o view, você vai usar bastante e pensa que ele simplesmente é um cara que encapsula outros elementos para algum propósito, alguma utilidade. Segundo cara que vamos conversar sobre, e é bem clássico, né, você trabalhar com isso aí, é texto. Então, para quem vê HTML, você pensaria, beleza, vou meter aqui meu texto, hello world. Teste isso, salva. Repare que ele vai dar um erro, tá? Então, o errozinho lá que ele vai falar é text strings must be rendered within a text component. O erro bem direto ao ponto. Eu não posso colocar texto direto dentro de elementos quaisquer no React Native. Ele precisa necessariamente estar dentro de um tag texto. E a partir desse, cara, funciona. Então, texto serve justamente para, o que você imaginaria, você trabalhar com texto. E como vários outros elementos, esse cara aceita estilo, por exemplo. Então, posso colocar lá font size, tamanho de fonte 48 pixels. Então, esse cara vai fazer um carinha grandão ali. Pode pensar em todas as cores, né? Pode pensar em cores aqui. Então, color, vou colocar lá um red. Olha que bonito nossa interface, já tá com uma cara bem profissional, né? Enfim, pensou em texto, você vai ter que usar, em React Native, vai ter que necessariamente usar o componente text. Isso não tem como escapar. Então, seguindo essa lógica, outro cara que você pode trabalhar é o tal do image, que vai pensar em imagem. Repara que eu já tô puxando automaticamente todos esses caras aqui de cima, tá? Então, tudo tá vindo do pacote React Native. Então, uma imagem, eu preciso falar onde está essa imagem, né? Onde está esse arquivo de imagem. Eu posso dar um source aqui. A forma que você vai trabalhar com o source é um pouquinho diferente. Então, aqui eu vou dar um require e vou apontar para onde está a minha imagem. No caso, eu tenho uma pasta chamada assets e dentro tem um fav icon.png, já está pronto lá. No projeto de vocês também vai ter isso, tá? Se fez pelo Expo, essa pastinha vai vir por default. Se eu fechar isso aqui, esse cara vai puxar a imagem lá, tá? Então, já está ali, hello world, imagenzinha. Então, todos esses elementos, esses componentes, eles têm vários outros parâmetros que eu posso passar, tá? Eu tô falando de estilo e source porque são os mais básicos. Mas aqui tem... você tem que olhar na documentação, mas, por exemplo, a própria imagem, ele tem um lá que é Blur Radius. Se eu colocar aqui um valor, por exemplo, 5, ele já vai borrar a imagem sozinho. Então, caso estiver interessado, dá uma entrada na página React Native, procura lá por componentes e ele vai falar para você, na documentação vai ter todos os propzinhos, os parâmetros que eu posso passar para um componente e que eles fazem especificamente, tá? Então, reduzir e deixar menos borrado. Beleza, imagem que você esperaria. Esse cara também aceita strings em base 64, para quem sabe que isso aí, ele também aceita diretamente as stringzinhas. E tem alguns outros atributos interessantes. O que mais que nós temos de elementos? Podemos também usar, por exemplo, o text input. Então, text input é uma forma, repare que o VS Code já puxou para mim aqui, é uma forma de você entrar com texto, é um input de texto. Então, esse cara tem vários parâmetros também, um deles, por exemplo, é o placeholder, que é um texto sugestivo, né? Então, insira um texto aqui. Se eu salvar lá, repare que aparece na tela, tá pequenininho ali, mas já é uma entrada de texto. Se eu clicar lá, repare que o teclado já aparece, posso escrever alguma coisa aqui, maravilha. Então, é a forma de eu entrar com texto. Como que eu posso trabalhar com valores nesse cara? Então, por exemplo, o text input, ele tem um cara chamado value. Isso aqui é a forma de eu controlar o valor que está naquela entrada. Então, vamos falar mais sobre isso na aula que vem. Mas, vamos supor que eu coloque lá Ricardo como valor. Repara que ele atualiza o meu campo de entrada com Ricardo. E aí você vai falar, beleza, a hora que eu mudar para outro nome. Eu vou tentar teclar alguma coisa aqui. Ele não vai atualizar. Isso tem a ver com o fato que agora eu estou controlando, através do value aqui, o valor que esse text input tem. E enquanto esse cara está travado em Ricardo, ele simplesmente vai ficar em Ricardo para sempre. Então, uma vez que a gente começar a ver variáveis, props e estado, são coisas que a aula que vem vão abordar, a gente consegue começar a manipular isso aqui. Se eu simplesmente só escrever esse valor pronto, ele ficaria travado para sempre. Então, por enquanto, vamos tirar isso aqui e vamos deixar nosso text inputzinho ali poder brincar com ele. Caso eu quisesse receber o valor, vamos supor que o usuário mudou lá e eu quero ser notificado que o valor mudou, tem uma funçãozinha chamada onChangeText, que eu posso colocar uma função aqui, né? Então, o valor que mudou, sei lá, quero fazer alguma coisa com ele, quero salvar algum lugar lá. Então, poderia lá, então, set, name, blá, blá, blá. Enfim, não vou usar aqui agora, mas saiba que existe a função chamada onChangeText que consegue receber as mudanças que acontecem naquele text input. Então, pensou em entrada de texto, isso
em mobile, formulários, cadastro, etc., você vai ter que usar um cara assim. Então, se prepare que nós vamos usar bastante text input para interfacear com o usuário. Outro cara que nós temos aqui é o tal do Scroll View. Então, este cara você normalmente vai usar ele ao redor das coisas. Então, o Scroll View pensa que é a mesma coisa que um view, só que ele scrolla. Então, tanto que nesse momento agora, se eu tentar mexer na minha tela, eu tô mexendo na tela aqui, tá? Deixa eu apagar esse cara antes pra não confundir. Salvei aqui. Se eu tentar mexer na tela, repare que esse cara não anda nem pra cima nem pra baixo, porque o view por si só, ele não tem nenhum tipo de movimento de usuário, não consegue scrollar ele. Mas se eu trocar esse cara por um scroll view, deixa eu puxar ele da minha biblioteca lá. Beleza, puxou do React Native ali. Simplesmente salvando esse cara, repara que agora se eu mexer na minha tela, esse cara agora tem um movimento. Isso é super útil quando você tem telas que não cabem, o conteúdo não cabe na tela, né? Então se eu precisar scrollar ele aqui, eu consigo já fazer, passar pelo conteúdo que existe lá. Então essa é uma possibilidade, usar o Scroll View para isso. Então pensou em scrollar em movimentos, pode usar o Scroll View para isso. O que mais nós temos? Vamos, por exemplo, trabalhar com o Button, que é um cara que vem pronto também do React Native. O Button, principais atributos que você pode usar ele, um botãozão, é o título. Então, me aperte. E outro cara interessante que vem nele é o onPress, que é a funçãozinha que será chamada, a forma que você sabe que o usuário clicou para você fazer uma coisa com ele. Então, se eu não colocar nada aqui, eu posso fechar esse botão e vai aparecer um botãozinho ali, né? Me aperte. Se eu apertar ele, claro, estou apertando, mas como eu não fiz nada com o onPress aqui, esse cara não vai responder a nada. Mas vamos só mostrar que esses caras funcionam, tá? Eu vou usar um estado aqui. Pensa que simplesmente é uma variável isso, tá? Por enquanto não se esquenta muito a cabeça com o estado, mas só para ter um pouco de interatividade aqui. Vamos criar uma variável chamada isGreen e começar com falso. Então eu tenho pensa que isso aqui é uma variável chamada isGreen. E quando ele monta, quando ele renderiza esse componente pela primeira vez, esse cara será falso. E o que eu quero fazer com esse cara é provar que ele está sendo utilizado. Vamos supor que eu quero mudar a cor de fundo aqui. Então, o background color. É o seguinte, isGreen, se ele for verde, eu quero que o fundo seja verde. Caso contrário, vamos deixar nosso lindo rosinha ali. Opa, claro, não puxei o useState do React. Isso aqui é uma coisa que vem do React diretamente, tá? Então, repara lá que ele agora puxou o useState do React aqui. Então, se eu salvar esse cara, beleza. Repare que, como esse cara é falso, ele não vai ser verde, ele vai ser rosinha mesmo. E vamos colocar um pouco de interatividade nesse botão. Então, onPress aqui. Esse cara espera uma função. Então, vamos passar uma função para ele. Que toda vez que ele é clicado, nós vamos fazer o seguinte. SetIsGreen, vamos setar esse cara para o valor contrário que ele é atualmente. Então, se ele é falso, negação dele é verdadeiro. Então, SetIsGreen será o contrário. Toda vez que aperto, a ideia é toglar aqui, né? Ele vai trocando de verdadeiro para falso, falso para verdadeiro e assim por diante. Se eu vou salvar esse cara, o que eu espero acontecer? Toda vez que eu aperto meu botão lindo ali, olha que beleza, olha que interface fantástica. Eu aperto esse cara agora tem uma mudança e que vai mudar aqui nosso fundinho, porque simplesmente tendo de verdadeiro para falso, falso para verdadeiro toda vez que eu clico o botão. Então é a prova que esse botão aqui nos dá a capacidade de interatividade. Fantástico, né? E falando em interatividade, nós temos também o nosso amigo Switch. Então o Switch, nada menos que uma chave, né? uma alavanca, que for. Mas pensou em qualquer tipo de controle ou interface que precisa de dois valores, verdadeiro e falso, o Switch resolve pra gente. Então, se eu salvar aqui, parar que vai aparecer o carinha aqui, né? Então, apareceu aquele clássico cara que vai pra esquerda e pra direita ali. Claro que cada um desses elementos, o visual deles vai depender de qual plataforma que está. Se está no Android, no iOS, vai ser um pouco diferente. Mas a lógica como um todo, os dois são muito parecidos, tá? E o Switch, ele também tem uma função de que quando o usuário interfaceia com ele, ele vai dar uma resposta, que é a tal do onValueChange. Então, toda vez que esse cara troca, eu quero fazer alguma coisa. E ele espera uma função, tá? Então, se o valor trocou, vamos aproveitar o nosso próprio setIsGreen aqui, tá? Se o valor trocou, eu quero trocar o valor de verde. Então, se isso vai funcionar, beleza, deixa eu ver. Apertei. Repara que ele não está mantendo o estado dele, tá? Já explico por que isso.
Mas toda vez que ele tá trocando, cliquei nele, troca a cor. Mesmo esquema com o botão, tá? O botão tá fazendo o mesmo esquema. Ele tá bati, troca. E a chavezinha igualmente. Por que a chavezinha não tá mantendo o estado dele? Porque ela simplesmente não sabe que valor é rastrear, ou qual valor que ele tá atualmente. Agora, se eu passar o isGreen para ele, e novamente, isso aqui nós vamos ver em outras aulas, tá? Por que significa o value, o que significa estado e assim por diante no React. Mas se eu passar isso aqui para ele, repare que agora a nossa chavezinha, ela mantém, ela segue a lógica do isGreen, tá falso, não é verde, agora é verde, não é verde, agora é verde. E o mais legal disso tudo é, repare que eu posso brincar pelo togglezinho, mas se eu apertar o botão, que também controla o valor do isGreen, repare que a chave vai trocar junto, porque como ela está usando aquele valor justamente para manter o estado dela, esse cara batendo, troca lá. Beleza que a interfacezinha, aquela animaçãozinha bonitinha que tinha antes não estava funcionando, mas maravilha, ele mantém o estado mesmo assim. E claro, esse cara continua funcionando da mesma forma. Então, para quem nunca mexeu com React antes, começa a ver um pouco o poder que ele tem, tá? Porque repara que isso aqui tudo está sendo uma forma bem declarativa, está sendo bem abstraída, não preciso ficar mexendo a baixo nível para controlar o valor de uma variável. Esse cara aqui ele vai estar sendo atualizado só com meus controles e minha funçãozinha aqui para atualizar ela. Ah, beleza. Então o switchzinho faz isso aí, uma chavezinha. Seguindo essa lógica, vamos supor que eu quero dar, já que estamos falando de interfacear com a aplicação, vamos supor que eu não tenho um cara que não é um botão, não é um switch nada, mas vamos supor que eu criei lá um componente meu, que ele é um view com texto, por exemplo, e esse cara, ele queria ser um botão, coitado. Nesse momento, se eu simplesmente clico nesse cara, nada acontece, né? Porque não diz nada em relação a interfacear. Mas, o que eu posso fazer, usando um outro componente básico do React, deixa eu dar um wrap aqui. Se eu colocar o tal do Touchable Opacity, isso aqui é um componente padrão que vem do React Native. E esse cara aqui, ele dá esse poder de você poder interfacear com qualquer componente que seja filho dele. Então, ele torna tocável, ele torna interfaceável esse cara. E ele tem lá um onPress, por exemplo, que é um dos métodos que ele tem de interfacear. Que, pode testar aqui de volta, vamos mais uma vez fazer isso, né? Vamos colocar o próprio... Vamos copiar essa funçãozinha aqui em cima. Com preguiça de pensar em outra função. Esse cara agora tornou este carinha aqui interfaceável. Se eu clicar lá, crescer um botão, repara que ele magicamente virou um botão. Eu posso atualizar aqui. Agora sou interfaceável. Se é que essa palavra existe. Vamos até colocar aqui alguma... Deixar esse cara um pouco mais fácil de enxergar. Com outra linha. Vamos colocar um orange aqui, né? Que já tá tão bonito nossa interface. Olha que beleza. Então, qualquer lugar que eu clicar aqui, como todos eles são filhos do Touchable Opacity, esse cara tornou ele interfaceável. Consequentemente, ele responde a essas interações. No caso aqui, quando eu apertar, ele vai chamar a função que eu passei para ele, né? Que é a questão de togglar o verdinho ali. Então, pensou no Touchable Opacity, e tem alguns derivados do Touchable Opacity, né? Ele não é o único que existe que faz isso, mas um dos mais famosinhos. Hoje em dia tem até o Pressable também, que faz algo muito similar, mas por enquanto vamos deixar ele de lado. Mas enfim, eles dão essa questão de tornar algum componente não interfaceável interfaceável. Então, um dos componentes básicos, eu diria que são esses aí. O último que só quero apresentar para vocês, que é um pouco mais complexo de entender, mas, já que nós vamos ver logo mais, é o tal do Flat List, tá? Isso aqui nada mais é do que uma lista. Mas, como assim uma lista? Flat List, pensou naquela... Já lembra daquelas aplicações iPhone, Android? Normalmente quando se pensa em listas longas, então pensou lá em contatos, pensou em, sei lá, uma lista de tarefas, listas que podem ficar com vários elementos, 500 elementos, 1000 elementos. Tipicamente você precisa de uma estrutura um pouco mais inteligente para manter aqueles dados estruturados. Então, no caso, o Flat List, ele basicamente é uma lista onde você passa os dados que você quer que tenha naquela lista. Então, vamos fazer os dados aqui no braço mesmo. Vamos fazer uma lista de compras lá. Vamos comprar cenouras, repolho, vodka, mangueira. Eu não sei o que você está fazendo, que estilo de vida que você está levando, mas é isso que você precisa fazer no mercado. Então, se eu passar o dado para ele, e se eu salvar, nada vai acontecer, tá? Acho que nem vai aparecer nada, não vai aparecer nada mesmo.
Porque o flat list, ele é um cara que, além de passar os dados para ele, ele espera uma outra função, chamada render item. E essa função vai ditar como que cada item dos dados que eu estou passando para ele vai ser renderizado. Como que eu vou colocar na tela esse cara. Então, por exemplo, vamos supor que para cada item que eu recebo, eu quero que esse cara simplesmente seja um texto. Então, para cada item que eu recebo, repara que ele passa um objeto, eu só estou pegando o item dentro dele. Eu quero que seja um texto. Se eu salvar agora, vai aparecer lá 4 itens a nível de texto. Vamos até modificar aqui para provar que esse cara realmente está funcionando. Então, style, vou colocar font size 24 e color red, porque tá bem manter bonito. Atualizou lá, então cada item nessa lista agora tem isso aí. Então, ele tá basicamente falando, beleza, é assim que eu vou renderizar, assim que eu vou, usando esse texto aqui, é assim que eu vou produzir o item daquela lista. Então, o flat list é muito útil para isso. Por que esse cara existe? Por que eu simplesmente não poderia colocar 4 desses caras? Porque 4 desses textinhos assim, 1, 2, 3, 4, e colocar aqui cenoura, repolho, vodka, maneira, assim por diante. Existe uma questão de performance para isso, tá? Então, o flat list, ele é inteligente em como ele vai puxar, como que vai carregar a memória com essas informações. Então, vamos supor que eu tivesse lá vários itens nessa lista, tivesse lá centenas, 500, 10 mil itens. Em vez de ele puxar todos esses itens para a memória e carregar a memória do celular de forma desnecessária, até porque, vamos supor que ele está mostrando os primeiros 10 itens e tem mais 20 mil itens, esses 20 mil itens não precisam ser carregados se eles não estão aparecendo para o usuário. Não tem nenhuma necessidade de você gastar a memória para isso. Então, o flat list ele é inteligente no sentido que ele só vai carregar em memória as coisas que o usuário está enxergando. Então, ele já faz essa otimização para você. Ao contrário do view, do scroll view, que esses caras, simplesmente os filhos, qualquer um desses componentes filhos deles, ele simplesmente carrega imediatamente. Então, se tivesse lá 20 mil filhos para esse cara aqui, o scroll view, boom, ia carregar de uma vez só. E bem possivelmente você ter uma interface bem lerda. Versus um flat list da vida, que ele já vai fazer um pouco dessa otimização de carregar os filhos. Então é isso. Teria mais um cara aqui que seria importante colocar, que é o Key Extractor. Mas por enquanto eu vou deixar esse cara de lado, tá? Pensou em uma lista que você precisa colocar um pouco de performance em cima, que talvez vai ter potencialmente vários elementos em dados, tenta usar o flat list e estilizar cada um dos itens para fazer esse cara. Tranquilo? Então, componentes básicos, basicamente é isso, tá? Pô, mas eu posso fazer qualquer aplicação no mundo com isso? Basicamente, qualquer aplicação no mundo você vai fazer baseado nesses componentes básicos e, claro, estilizando eles de uma forma diferente para cada aplicação, ter aquele visual diferente, né? E uma forma que você pode estilizar as coisas, como vocês já estão vendo aqui que nós podemos usar o style ali, mas a forma mais correta de fazer isso é usar a tal do style sheet. Então, o style sheet é uma forma de você criar objetos de estilo e colocar nos seus componentes no style aqui. Em vez de escrever diretamente na mão, você fazer através de objetos. Você pode se perguntar por que eu faria o trabalho de puxar mais um cara. Então, o style sheet ele vem do React Native ali. E fazer o create e criar mais um objeto e daí passar pro cara. Então, vamos provar que nós vamos usar esse cara aqui, tá? Deixa eu colocar aqui... lá. Vamos criar um estilo. Esse cara está criando um objeto styles. Styles.container vai ser esse estilo aqui. Prova que esse cara funciona. Vou deixar o flex por enquanto. Vou colocar lá purple. Vamos colocar esse cara como no estilo do text, do cada um dos itens da lista aqui. Então eu posso colocar styles.container. E repare, tá lá. Agora o nosso carinha tá com aquele visual lindo que vocês estão vendo ali, mais bonito ainda. E se atualizar aqui também, obviamente esse cara vai lá no esquema. Ou voltar com o font size que a gente tava antes. E assim por diante, tá lá. Mas você pode se perguntar, por que eu fazer esse trabalho extra de separar esses caras? Bem, duas razões que você fazer isso, tá? Seu código vai ficar muito menos poluído. Então, repara que esses caras aqui pode começar a ficar meio grande. Então, dependendo do quanto que você está utilizando, às vezes essa listinha aqui vai indo, e vai ficando bem poluído o teu código principal do componente. E a ideia é evitar um pouco isso. E a segunda razão é em termos de performance, tá?
Para componentes pequenos, você não vai reparar nenhuma diferença, mas se for um componente meio complexo, meio grande, com vários elementos dele, dentro dele, esse cara consegue dar um ganho de performance, porque o que acontece no React, ou no React Native? Esses objetinhos aqui que estão vendo, toda vez que ele vai re-renderizar, ou seja, vai atualizar o que está aparecendo na tela, ele cria um novo objeto, porque o que está passando aqui é um objeto, tá? Você está criando um novo objeto e passando para aquele componente. Você está criando um novo objeto, passando para o componente. Toda vez que esses caras estão aparecendo aqui, eu estou passando um novo objeto. Quando eu uso o stylesheet.create, esse cara está criando um objeto aqui, mas entre re-renderizadas, um novo render na tela, ele não cria um novo objeto. Ele usa as mesmas informações que já estavam aqui e ele já está salvo em memórias. Então ele vai acabar gastando menos memória para fazer o mesmo visual. Então é uma forma de se criar um pouco de otimização, seja pelo lado de performance é útil, mas também pelo lado de organização, né? Então, em vez de ter um monte de estilo separado por aí, a gente pode passar lá esses caras, sei lá, quero pegar esse cara aqui, vamos chamar de, vamos supor que esse aqui fosse o nosso header, né? Styles.header. Então, eu poderia criar aqui um cara chamado header, e vamos passar os mesmos estilos que tinha ali, que era font size tal, color tal. E vai funcionar do mesmo jeito. Então, esse cara vai estar lá. Ah, quero atualizar alguma coisa. Então, em vez de 48 é 64 aqui. Aqui é mais uma cor horrorosa. Vamos lá. Que cor que teria lá? É magenta. Então tá lá. É uma forma até, diria até um pouco mais fácil de enxergar onde que eu preciso atualizar os dados. Então tá tudo reunido aqui. E esse cara simplesmente, eu não preciso mexer no código aqui em cima para mudar estilo. Então, lembra que o Style Sheet, a ideia dele é questão de performance e também questão de organização. Então, recomendo usar ele e nosso projeto sempre vamos usar o Style Sheet para fazer a declaração dos estilos para cada componente que existe lá. Tranquilo? Então, em relação a esses caras, os básicos são isso aqui. Essa lista, ela é grande, tá? Tem bastante coisa. Por exemplo, existe lá o Animated, que é... Na prática, ele é um componente, mas ele serve mais para fazer questão de animação de componentes no React Native. Então, tem várias outras coisas aqui, o que eu realmente recomendo, caso você tenha ver mais itens que existem dentro do React Native, dá uma olhada na documentação do site deles. Mas, garanto para vocês, a lista é bem grande. De qualquer forma, isso já dado meu tempo de experiência com esse cara, é muito raro você fugir desses 5, 6 componentes básicos quando você está construindo uma aplicação. Grande maioria deles você vai montar através desses carinhas básicos. E um caso ou outro, talvez precise de outro, mas em geral é isso aí. Então, sinta-se confortável com os basicões, porque na aula que vem vamos começar a montar componentes bem mais complexos, bem mais bonitos, e garanto que não tão horroroso quanto a nossa aplicação atual. Vai ser muito mais bonitinha, muito mais limpo, muito mais funcional que estamos agora. Então, aula que vem, começar a falar um pouquinho mais sobre o que é estado, o que é props, como que esses caras podem trabalhar de uma forma um pouco mais inteligente e organizada. Beleza? É isso aí. Valeu. Falou.